Olá, eu sou o professor Renan e seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina Qualidade em Serviços Públicos. Bom, a bibliografia básica, a qual fica como referência para vocês, vai ser a bibliografia do livro Curso Básico de Gestão da Qualidade, do autor Otávio Oliveira, e o livro Gestão da Qualidade, do autor Renato Nogueirol Lobo. Bom, com relação às ferramentas da qualidade, precisamos entender que elas são um primeiro passo para a melhoria da lucratividade do processo, por meio da otimização das operações. Ou seja, para que nós consigamos a melhoria dos nossos resultados, a melhoria do serviço prestado, se faz necessária a utilização de diversas ferramentas da qualidade, não apenas uma. Nós iremos ver ao longo das próximas aulas diversas das ferramentas, claro, aquelas mais comuns de serem utilizadas pelos especialistas, mas todas sempre com o mesmo objetivo, de ser uma ferramenta a qual vai promover a melhoria contínua e atingir o objetivo da qualidade do serviço prestado. Bem, independentemente se é serviço ou produto que está sendo comercializado ou ofertado a um determinado público, a um determinado cliente, nós temos um sistema, um método, ou seja, um processo o qual o serviço ou o produto tem que passar. Eu tenho o meu cliente, eu processo aquele produto ou serviço a ser prestado e entrego aquele produto ou serviço ao meu cliente, de forma a satisfazê-lo. Bem, vejamos a imagem de como isso funciona. Eu tenho então os requisitos os quais eu preciso especificamente atender do meu cliente. Então, com esses requisitos, que são a entrada do meu processo, eu faço a realização do meu produto ou serviço. Bem, eu preciso buscar a medição e análise e melhoria do meu processo, de modo a garantir que o meu serviço ou produto sempre esteja atendendo os requisitos do meu cliente. Assim, através da melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade, eu posso conseguir chegar um pouco mais próximo dessa situação. Bom, eu tenho também a questão de necessidade de responsabilidade da administração, uma vez que nenhuma melhoria consegue ser implementada se nós não tivermos o apoio da administração, da empresa, do gestor público, o que quer que seja. A chefia em si tem que dar o apoio necessário, não apenas financeiro, mas também moral. Nós temos aí também a questão da gestão de recursos, tão importante quanto qualquer outra etapa do ciclo produtivo ou do processo de desenvolvimento do serviço. Assim, eu consigo um serviço ou produto que eu posso entregar ao meu cliente, de modo que seja um produto que o satisfaça, um serviço que o satisfaça. E uma vez atingida a satisfação do meu cliente, significa que eu consegui atingir toda ou boa parte daquelas dimensões as quais o meu cliente enxerga como qualidade para o serviço. Bom, nessa aula nós abordaremos uma das ferramentas da qualidade chamada de ciclo PDCA, ou apenas PDCA, conhecido como ciclo de melhoria contínua, que tem por objetivo identificar e organizar as atividades de um processo de solução de problemas de forma a garantir de maneira eficaz o desenvolvimento de uma atividade planejada. A utilização correta dessa ferramenta permite à empresa crescer sempre com uma base sólida, promovendo assim uma melhoria contínua. Vejamos na imagem as fases do ciclo PDCA. Bem, a primeira etapa é a etapa
plan, que significa planejar. É a etapa de planejamento, definição das metas, especificação dos métodos. Ou seja, é nessa etapa que se estabelece os objetivos e ações necessárias para alcançá-los. Para essa etapa de planejamento, podem ser necessárias a inserção de outras ferramentas da qualidade que nós vamos ver mais à frente, como, por exemplo, PDCA, brainstorming. Então, nós temos a possibilidade de inserção de demais ferramentas ao longo do ciclo PDCA. A próxima etapa é a etapa do, que significa executar, fazer. É a etapa de treinamento e execução do trabalho. Ou seja, é a etapa em que as ações determinadas na etapa anterior, o planejamento, serão implementadas. Serão ofertados treinamentos, ações de manutenção, ações voltadas à melhoria do serviço, aquilo que foi visto como necessário no planejamento para que eu consiga atingir a qualidade. Dessa forma, na etapa de execução, eu coloco isso em prática. Bem, uma vez que eu coloquei isso em prática e passado um tempo necessário para que eu possa fazer a etapa seguinte, eu passo para o cheque, que é a verificação. É a etapa de verificação dos resultados mesmo do trabalho. Ou seja, é o momento de ver se os objetivos propostos foram alcançados. Assim, uma vez que eu planejei e executei aquilo planejado e passado tempo suficiente para que eu possa coletar dados, eu passo para essa verificação, para essa análise. Com aquilo que eu planejei e aquilo que eu executei, eu consegui atingir os meus resultados? Se a resposta for sim, perfeito, muito bom. Significa que você fez um excelente planejamento, mas o trabalho não acabou aí. Caso contrário, se eu tenha encontrado a resposta à minha pergunta de se eu alcancei os objetivos propostos e a minha resposta for não, bem, significa que no planejamento e que na ação realizada, simplesmente talvez você tenha agido em pontos que não eram tão significativos, mas que eram necessários à correção, mas que também não impactaram tanto quando você simplesmente os corrigiu. Dessa forma, nós temos a última etapa, que é o ACT, que é a etapa de agir. É a etapa de ação corretiva para a melhoria da manutenção do processo, por exemplo. Ou seja, é a etapa em que se faz a ação corretiva, se necessário, buscando minimizar as falhas ocorridas, bem como busca padronizar as práticas que trouxeram os resultados esperados. Dessa forma, uma vez que eu consegui no meu planejamento, na minha execução e na minha checagem atingir os meus objetivos, na etapa de ação, no ACT, eu vou padronizar aquilo dali para que eu sempre consiga ter aquilo. E vou criar uma nova rotina de planejamento para que eu possa agir em outras situações ao longo do meu sistema. Bom, caso eu tenha feito a verificação e encontrado que eu não atingi os meus objetivos, a minha ação vai ser simplesmente replanejar, voltar do início, por isso um ciclo. Eu sempre estarei fazendo o ciclo PDCA acontecer, de modo que eu sempre consiga atingir os meus objetivos propostos. Bem, essa foi mais uma aula da disciplina Qualidade em Serviços Públicos. Espero vocês na próxima aula. Forte abraço. Até mais.